Boas-vindas ao canal do Mochileiro. Aqui exploramos o extraordinário, o inexplicável e o misterioso. E hoje estamos prestes a mergulhar em um território desconhecido, onde a realidade se mistura com o insondável. Você está pronto para descobrir 5 dos fenômenos inexplicáveis mais misteriosos da história? Então prepare-se para uma jornada que pode desafiar tudo o que você acredita, enquanto desvendamos os enigmas que mantêm cientistas e curiosos acordados à noite. Vamos começar esta viagem ao desconhecido. Em uma gelada manhã de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa em Langby, Minnesota, e encontrou Jan Hilliard, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve em seu quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo, totalmente sólido, depois de ficar exposto durante toda a noite às temperaturas abaixo dos 20 graus Celsius. Jan foi levada imediatamente ao hospital, e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podiam ser movimentados. Além disso, ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Seu estado grave a ponto de que, se voltasse à consciência, ela provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as 2 pernas amputadas devido à gangrena. Entretanto, depois de passar algumas horas enrolada em cobertores térmicos, Jan começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente e, para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de confusão mental. A garota de gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. Imagine que um de seus amigos vai visitá-lo, e depois de ficar todo esquisitão, como se tivesse entrado em transe, de repente começasse a chover dentro da sua casa. Esse é Donnie Decker, um norte-americano da Pensilvânia, que provocou sua primeira chuva entre 4 paredes em 1983, repetindo a bizarra façanha várias vezes depois disso. Donnie descobriu que conseguia fazer chover dentro dos ambientes em que se encontrava sempre que quisesse, e apesar de ter demonstrado suas incríveis habilidades diante de inúmeras testemunhas, ninguém jamais conseguiu explicar como é que ele conseguia provocar o fenômeno. Aparentemente, tudo começou depois de Decker perder o avô, levando o rapaz a acreditar que seus poderes eram resultado de uma possessão espiritual. O rapaz, inclusive, se submeteu a diversos exorcismos e cerimônias do tipo, e eventualmente, tão misteriosamente como começaram, as chuvas provocadas por Donnie simplesmente pararam de acontecer. Tudo bem que o aquecimento global tenha se tornado um tema constante em nosso cotidiano, mas você já ouviu falar do desaparecimento de um lago inteiro de uma hora para outra? Esse fenômeno aconteceu na Patagônia em 2007, deixando para trás um enorme leito com 30 metros de profundidade e 8 quilômetros de longitude. Segundo as informações, a última vez que avistaram o lago foi no mês de março. Apenas 2 meses depois, geólogos que visitavam a região constataram que ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Ninguém consegue entender como é que um lago dessas proporções pode ter sumido assim, tão repentinamente, mas uma das teorias é de que um terremoto possa ter provocado a drenagem da água. O problema é que nenhum evento desse tipo foi registrado na região durante o intervalo de tempo que o lago supostamente levou para desaparecer. O mistério sobre o sumiço das águas continua sem explicação, servindo apenas para alimentar a imaginação dos ufólogos de plantão, que acreditam que uma nave alienígena tenha vindo à Terra roubar o líquido. Imagine que você decide quebrar um pedaço sólido de rocha e, para sua surpresa, descobre um animal vivo enclausurado em seu interior. Na verdade, existem inúmeros registros de casos desse tipo, de tartarugas, lagartos, sapos e outros bichinhos que foram encontrados no interior de pedras, troncos de árvores e até no meio de peças de concreto. Trata-se de um dos mistérios geológicos mais enigmáticos do mundo, pois os interiores das rochas são como uma espécie de molde dos corpos dos bichinhos. Além disso, a maioria das pessoas que encontraram esses animais vivos alega não ter descoberto qualquer fissura, orifício ou rachadura que permitisse a entrada de ar. Como é que essas criaturas conseguiram sobreviver sem ar, água e sem se mover? E sabe-se lá por quanto tempo?
Talvez a anedota mais incrível sobre este mistério seja um caso ocorrido na França em 1856. Homens que escavavam um túnel para uma linha de trem, depois de cortar um pedaço de calcário da Era Jurássica, se depararam com uma bizarra criatura. O animal cambaleou para fora da rocha, chacoalhou as asas, soltou um grito e caiu morto. Com uma envergadura de 10 metros de asa, 4 patas e dentes, o bicho foi identificado como sendo um pterossauro. Pessoas costumam identificar animais, pessoas e até o rosto de Jesus nos mais inusitados lugares. E esse fenômeno, inclusive, tem um nome. Chama-se pareidolia. No entanto, o caso das faces de Belmes foge dessa explicação. Tudo começou na Espanha na década de 70, depois que os moradores de uma casa da cidadezinha de Belmes identificaram um rosto humano no cimento que fazia parte da lareira da cozinha. Os proprietários da casa quebraram a lareira e construíram uma nova, descobrindo um novo rosto no chão uma semana depois. Escavações na residência revelaram uma sepultura com ossos humanos logo abaixo da estrutura. E mesmo depois de destruir e reconstruir a lareira inúmeras vezes, as faces estranhas continuavam aparecendo. Pesquisadores e especialistas, céticos ou não, investigaram o caso do surgimento dos rostos durante 30 anos, e análises minuciosas realizadas nas superfícies onde elas apareciam revelaram que não se tratava de pinturas sobre o concreto. O caso continua sem explicação, levando cientistas a proclamarem que este poderia ser o fenômeno paranormal mais importante do século. Esses foram 5 dos fenômenos mais misteriosos da história da humanidade. O fato é que ao redor do mundo claramente acontecem coisas totalmente inexplicáveis até hoje. Alguns tão assustadores e que provavelmente nunca saberemos deles. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais casos bizarros e ajudar o canal a crescer para que eu possa entregar muito mais conteúdo.